13. Nós vamos falar com a ajuda do nosso Deus que a disciplina de Deus, ela nos aperfeiçoa. E nós precisamos passar por algumas disciplinas da parte de Deus para que possamos chegar naquele grande dia almejado da igreja, que é a vida eterna. Jeremias 26, versículo 13, diz assim. Vamos ler o 12, irmãos. 12, 13. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus. E arrepender-se-ão, Senhor, do mal que falou contra vós. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, uma passagem, em que nesse cenário está um profeta chamado Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, profeta chorão. Jeremias agora ele prediz a ruína do templo e de Jerusalém, e por conta disso ele agora corre risco, corre perigo de morte. Mas, irmãos, o profeta de Deus, ele não fala aquilo que o povo quer ouvir. O profeta de Deus, ele fala aquilo que o povo precisa ouvir. E nós estamos enfrentando uma situação nessa última hora da igreja. Isso aqui é um fato real, que muita gente, não posso generalizar, mas uma boa porcentagem, por que não dizer no meio cristão, que querem ouvir aquilo que querem ouvir. Mas nós precisamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Porque quando nós ouvimos aquilo que precisamos, embora no momento a gente não entenda, é para o nosso bem espiritual. E quando eu falo, irmãos, de ouvir aquilo que nós precisamos, o profeta Jeremias, ele direciona ao povo de Israel, dizendo a eles, no versículo 13, melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus. E essa palavra, irmão, foi uma palavra dura, que o povo não quer ouvir. Mas Deus queria o melhor desse povo. Irmão, Deus quer o melhor para nós, irmão. Deus quer o melhor da sua igreja. O profeta Jeremias anunciou a disciplina de Deus ao povo de Israel. Que eles deveriam mudar a sua maneira de viver e obedecer à palavra de Deus. Em outras palavras, Deus queria formatar aquele povo. Deus queria discipliná-los para que eles pudessem obter o melhor de Deus. E o que é disciplina? Disciplina, irmão, é uma força de vontade para controlar os nossos impulsos e manter hábitos produtivos ou rotinas diárias. A disciplina fala também a respeito de normas, de convivência de um grupo, podemos dizer de empresas, sociedades. Porque aonde você vai
no campo secular tem as suas normas, tem as suas regras. Uma empresa tem as suas regras. Hora de entrar, hora de sair. Uma loja tem as suas regras. Qualquer departamento comercial tem as suas normas. E quando você vai entrar numa empresa, você já fica sabendo das normas que há naquele local. Então você vai decidir se você quer passar por aquelas regras ou não. E se você não submeter às regras, você pode perder um trabalho, um emprego e etc. E quando eu falo de regras, irmãos, de normas, são disciplinas. Mas infelizmente, irmãos, eu estou aqui pela rede social, infelizmente, nós estamos vivendo uma época, nessa reta final da igreja, em que muita gente, irmãos, eles obedecem piamente às regras no mundo secular. Mas quando se trata das regras espirituais que nós temos, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós vamos agora submeter aos mandamentos do Senhor. São regras. Ou seja, quando Paulo escreve lá, dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo: eu agora estou debaixo da disciplina do Criador. Eu agora estou debaixo das regras, das normas que Deus tem para mim. E quando se fala também no campo espiritual, eu preciso me disciplinar também. Por exemplo, quando você vai no médico, você está doente, o médico passa ali uma relação de alimentos e diz a você: ó, você pode comer isso, você pode comer isso, isso aqui não, isso aqui pode, isso aqui não. Ele vai dar a receita, agora você vai ter que disciplinar você mesmo. E toda disciplina requer um esforço. Eu tenho que me esforçar para cumprir aquelas regras. Então, meus irmãos, Deus queria disciplinar, Deus queria formatar aquele povo, só que eles precisavam mudar os seus caminhos, as suas atitudes e, o mais importante, ouvir a voz de Deus. E a disciplina, meus irmãos, divina, nos ajuda a vencer o pecado. Deus mostra seu amor também pela disciplina, para que não sejamos condenados com o mundo. Devido ao pecado, nem sempre percebemos o valor de sermos disciplinados pelo Pai, rejeitando a sua correção. Por outro lado, quando reconhecemos o seu cuidado, somos capazes de sentir a grandeza do seu amor. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então o pai, ele disciplina o filho, falando aqui no campo terreno. E quando o pai disciplina o filho, é porque ele ama esse filho. Só que o pai também tem que disciplinar o filho, dizendo a ele sim e também o não. Faz parte da disciplina. Porque se eu disser sim para o meu filho o tempo todo, ele vai crescer, a barba vai chegar no rosto dele, vai nascer o bigode, e ele vai estar acostumado a ouvir sim. Mas quando eu, de novinho, disciplino ele, ouvindo o sim e o não, ele vai estar mais preparado para vencer o dia a dia. Ele vai estar preparado para saber que ele tem que ter maturidade para ouvir o não e ouvir o sim. E tem coisa, irmão, que nós pedimos para Deus e Deus fala não para nós. E eu preciso entender, se eu tiver formatado, se eu tiver maturidade, eu vou entender que quando Deus fala não para mim, é porque Ele tem o melhor lá na frente.
Quando eu sou disciplinado e entendo o que é servir a Deus, o não de Deus para mim, eu entendo que Deus tem coisa maior. Agora, quando o não de Deus para uma pessoa que não tem maturidade, a primeira coisa que ela diz: eu vou deixar de servir a Deus. Eu não vou cantar mais. Eu não vou pregar mais a palavra. O que dirá então o apóstolo Paulo? Missionário, escreveu 13 cartas, pediu para Deus tirar o espinho da sua carne, e Deus disse a ele: não vou tirar o espinho da sua carne, Paulo. Por quê, Senhor? Porque a minha graça te basta. É o não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a disciplina, irmão, ela é importante para a nossa caminhada. Eu preciso ser disciplinado. Repita comigo: eu preciso ser disciplinado. Porque, irmão, que muita gente, irmão, mas muita gente, qualquer coisa sai da igreja, porque não é disciplinado. Qualquer situação já muda de igreja. Qualquer situação, não gostei da palavra, não gostei da exortação, não gostei do ensinamento, é porque não é disciplinado, irmão. Quem é disciplinado, logo, logo, ele vai ver Jesus face a face. Quem é disciplinado, ele tem um comportamento diferente. Deus falou para Jeremias: Jeremias, diga para esse povo melhorar os vossos caminhos. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos melhorar e muito, irmãos. Nós precisamos melhorar, nós estamos acomodados, irmãos. O evangelho que estamos vivenciando é o evangelho de busca, irmãos, só de bênçãos. Mas nós temos que entender, irmãos, que as bênçãos é consequência do nosso relacionamento com Deus. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então a disciplina também, ela gera, a disciplina divina, não é? É ensinamento de vida. A disciplina aperfeiçoa o nosso caráter e nos leva a uma conduta apropriada aos filhos de Deus. Contudo, não é nada confortável ser disciplinado, e nem todos se submetem a isso. Estes, na verdade, agem de maneira tola e muitas vezes perdem-se no pecado. O sábio diz que aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Afinal, a disciplina é essencial para uma vida alinhada aos propósitos de Deus. Uma pessoa sábia, irmãos, ela gosta de ouvir quando alguém diz: está errado. Porque ela vai entender: eu quero aprender. Eu quero melhorar. É isso que o Senhor falou para o povo de Israel: melhorar os vossos caminhos. Hoje, irmão, hoje está difícil. Você vai falar alguma coisa, irmãos, você tem que pensar 10 vezes. Porque dependendo do que você fala, hoje nós estamos vivendo uma era que muita gente não quer mais aprender, não. Não, eu já sei. Não, eu já sei. Não, pastor, eu já sei. Não, pastor, eu já sei. Não precisa falar não, que eu já sei. Irmão, como é bom ouvir, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você saiba, ouça de novo. Não, eu já sei. Não, ouça novamente. O sábio, ele sabe ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, um crente disciplinado, irmão, ele é diferente, irmãos. E Deus está nos disciplinando aqui através da palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a importância da disciplina para a vida cristã. Do ponto de vista das Escrituras, o crente deve submeter-se a algumas práticas que contribuem para o viver cristão, disciplinado e vitorioso. A saber, leitura bíblica, oração, adoração e o louvor. Aqui são algumas disciplinas que nós
temos que nos submeter. Oração, adoração, louvor e leitura bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Tais práticas fazem parte do processo de formação e aperfeiçoamento de um caráter reto que agrada a Deus. Porque, irmão, eu posso falar bonito, eu posso cantar bonito, mas a questão é o caráter. E esse caráter, ele é formatado no dia a dia, através da oração, da adoração, leitura bíblica. Amém, meus irmãos? Tem muita gente que fala bonito, mas não tem caráter. Tem muita gente, irmão, que tem um bom conhecimento, mas se você for no caráter, deixa a desejar. Isso é triste, irmão. Não é? Então Deus está alertando a gente aqui nessa noite, irmãos, para que possamos viver debaixo dessa disciplina. E nós vamos caminhando para o final, que também a disciplina atrai as bênçãos do Senhor. Veja, irmão, a importância. A disciplina atrai as bênçãos. Ou seja, eu não preciso correr atrás das bênçãos. Consequentemente, eu sendo disciplinado, eu vou atrair as bênçãos. As bênçãos vão me acompanhar. As bênçãos vão correr atrás de mim. Posso ouvir amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas a revelação de ajuda que vem do alto. Glória a Deus. Pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quando caminhamos segundo a orientação de Deus, colhemos os frutos de uma vida alinhada ao seu caráter e à sua vontade. Irmão, toda pessoa, irmão, que anda de acordo com os princípios bíblicos, ela colhe os seus frutos. Não tem como dar errado. Todo cristão que ele anda de acordo com as orientações divinas, colhe os frutos. A obediência abre portas. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência abre portas. Se tiver fechada a porta, a obediência é a chave que abre as portas que está fechada. Então, para nós aqui, para o estudo de hoje, qual é a chave para abrir a porta? A obediência. A obediência abre portas. A prudência preserva e a disciplina espiritual nos mantém em terreno seguro. Ou seja, eu não vou viver oprimido, não vou viver dominado pelo medo, porque eu sei que eu estou seguro. Eu não posso, irmãos, viver oprimido, sendo dominado, escravizado pelo medo. Não tenho medo, porque Cristo está comigo. Não tenho medo, porque eu tenho promessa de Deus. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa ele. Então ele está num terreno seguro. O inimigo vai sondar, vai rodear, mas ele não toca, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o adversário, ele runge como leão, né, em derredor. Mas nós estamos num terreno seguro, porque estamos debaixo da disciplina de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então as bênçãos de Deus não são resultados de acaso ou sorte, mas consequência de uma vida que responde o seu chamado. Andar em seus caminhos e honrar seus princípios, assim, a disciplina que aprendemos com o Senhor se torna um canal pelo qual a sua graça, favor e cuidado fluem diariamente sobre nós. Como se pode dizer amém, meus irmãos? É isso que Deus queria do povo de Israel: melhorar os vossos caminhos.
as vossas ações. E eles não gostaram da palavra do profeta Jeremias. Jeremias correu perigo de morte por conta dessas palavras, né? Então, eu preciso a cada dia entender que se eu não tiver essa disciplina, eu vou ter dificuldade na minha caminhada. Eu vou ter dificuldade. Volto a dizer, é como um pai e a mãe. Se ele não disciplinar o filho, formatar ele desde novo, não é? Ele pode ter algumas dificuldades lá na frente, não é? É aquele filho que tudo que aquele pai, tudo que o filho pede, o pai dá. O pai vai dando, vai dando. O dia que o pai não der, ele fica bravo com o pai, não é? Fica nervoso com o pai, né? Porque foi discipulado, ele foi disciplinado só, não, eu vou dar, eu vou dar, sim, é sim, 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 não. Mas tem hora que tem que ser o não. E me lembro agora quando o povo de Israel estava lá no Egito, e Deus usou Moisés para tirar esse povo lá, para levar para uma terra boa. Deus levou eles para onde? Para o deserto. Lá no deserto, Deus queria fazer o que com eles? Disciplinar eles. Eles ficaram 40 anos, irmãos, andando em círculo. Em círculo. E o que Deus queria fazer com eles ali? Formatar eles. Disciplinar eles. Irmãos, tem coisa que Deus permite em nossa vida, irmão, para disciplinar a gente, irmão. Pastor, o meu jeito é esse. Então, vai indo com o teu jeito que você está sendo disciplinado, andando em círculo e você não está percebendo. Pastor, ninguém muda o meu jeito. Pois é, aí você está andando em círculo, igual o povo de Israel, andando em círculo. Pastor, por que nada dá certo na minha vida? Porque você não quer ser disciplinado. Não, eu nasci assim, meu pai era assim, meus avós eram assim, não sei quem era assim, eu sou assim, e ninguém muda eu. Não, irmão, a disciplina de Deus muda a gente, irmão. Formata a gente. Muda os nossos caminhos, as nossas atitudes. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então o povo ficou lá no deserto, rodando em círculo. E Deus querendo disciplinar eles, formatar eles. Só que eles não aprenderam. Reclamaram do deserto, murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés, lembraram lá do Egito, lá, nós temos que ir para lá de novo. Não quiseram ser disciplinados e tiveram as suas consequências. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a disciplina revela onde chegaremos. A disciplina revela que você quer alguma coisa. A disciplina revela que você quer um compromisso. A disciplina revela que você quer algo melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, aqui tem alguns professores, não é? Os professores que são formados, médicos, advogados, juízes, eles de repente até deixaram de sair com amigos, de sair com amigos para se dedicar aos estudos. Ali é uma disciplina. Às vezes o amigo chega, ô fulano, vamos dar uma volta aí, vamos sair, vamos passear. Não, não posso porque eu tenho uma prova amanhã. Isso aqui é uma disciplina. Ele está disciplinando ele mesmo, porque ele quer chegar onde? Ele quer tirar uma boa nota. Amém, meus irmãos? Ele quer se formar, ele quer chegar longe, então ele tem que submeter, ele tem que se esforçar, a disciplina, dizer não para algumas pessoas, porque ele sabe onde quer chegar. Isso é igual os jovens. Tem jovens que não quer nada com a vida. Tem gente, irmão, que não quer nada com a vida. E no campo espiritual também, tem gente dentro da igreja que não quer nada com Deus. Ele está dentro da igreja, mas não sabe onde quer chegar, não tem propósito, está ali no meio, só está no meio. Mas o crente disciplinado, ele sabe onde quer chegar. E aonde a igreja quer chegar, irmãos? É na Nova Jerusalém. Tem alguém aqui que quer chegar lá, irmãos? Dê um glória a Deus aí. Então tem que submeter a disciplina. Porque sabemos onde queremos chegar. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, a disciplina do Senhor aponta o destino que Ele deseja para os seus filhos.
Você que está do outro lado aí pela internet, qual é o seu propósito? Você quer chegar aonde? Seja aqui nessa terra, no campo físico e também no campo espiritual. No campo físico, onde você quer chegar? Qual é o seu alvo? Pastor, o que Deus tiver para mim está bom. Não, você precisa ter um objetivo. Você precisa ter um alvo aqui na terra. Vai em busca dele. Agora você tem que se disciplinar. E no campo espiritual, você que é crente, aonde você quer chegar? Se você quiser chegar no céu, eu e você tem que passar pelas disciplinas divinas para que nós possamos entrar nas mansões celestiais. São disciplinas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, e é por meio delas que somos preparados para níveis mais altos. Repita comigo se você pode. Deus quer de mim outros níveis. Essa é a vontade de Deus. Eu já vou caminhar para o final, irmãos. A vida cristã, eu estou com 50 anos dentro de igreja, viu, irmãos? 50 anos, eu estou aprendendo ainda. Mas eu já vi algumas coisas nessa caminhada já. São 50 anos dentro de igreja. A vida cristã, eu sempre digo isso, falei lá no Nordeste, por onde eu passei. A vida cristã é igual uma escada. Tem um louvor muito antigo. Eu me lembro que eu tinha a idade do Eliabe, 14, 15 anos. Eu acho que o nome do cantor era Saulo, o nome dele era Saulo. Ele cantava assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Tenho guarida e na morte não tenho uma leve. A cada passo vou me aproximando que Cristo prometeu. Vou caminhando mais perto de ti. Então, é como se fosse uma escada, passo a passo. Se eu quero obter outros níveis, eu tenho que subir a escada e não de elevador ou de escada rolante. Nós estamos vivendo um período em que muita gente não cresceu ainda porque estão andando em escada rolante. Vou falar isso aqui na internet aqui. Você sabia que tem muito crente que não amadureceu ainda porque vive na escada rolante? O que é uma escada rolante? Ora, senhores, você sabe o que é uma escada rolante? Você vai subir uma escada rolante, tem lá seus 30, 20 degraus, você fica paradinho e a escada leva você. O elevador, você está no térreo, você quer chegar no 10º, entrou no elevador, fica parado. O elevador leva você sozinho, não tem nenhum esforço. Você não se esforça. Uma escada rolante, você não se esforça, é só ficar em pé. Não tem esforço. Mas a escada você vai ter um esforço, você vai ter que subir passo a passo. E você vai sentir no corpo, não é? O esforço. Consequentemente, vem um cansaço também de subir aquela escada, e com isso, vai também movimentando o seu corpo físico, vai trazendo ali também resistência para o seu corpo físico, e consequentemente, você vai ganhando, vamos dizer assim, você está mais preparado, né, fisicamente do que aqueles que sobem em escada rolante. No campo espiritual, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão a vida toda numa escada rolante. Não cresceram espiritualmente. Qualquer coisinha ele fica chateado. Aqui não tem esses irmãos, só em outras cidades, viu, irmão? Qualquer coisinha fica triste. Qualquer coisinha, eu vou para outra igreja, é crente de escada rolante.
Qualquer coisinha, eu não gostei do que o pastor falou, é crente de elevador. Mas o crente que está a cada passo, servindo a Jesus, vem a correção, ele sabe, não, Deus está me preparando para morar no céu. O crente que está a cada passo, a Bíblia diz que a palavra do Senhor corrige, exorta, aleluia, aleluia, e o crente vai ouvindo a palavra, e Deus corrigindo. Deus falou para o povo de Israel: olha, melhora os vossos caminhos. Como é bom, irmão, Deus falar para nós: melhora o seu caminho, é porque Ele me ama, é porque Ele quer o melhor para mim, aleluia. Deus está falando comigo também: melhora os seus caminhos, melhora as suas ações, aleluia. Eu quero te honrar, eu quero te exaltar, mas você precisa melhorar, aleluia. Isso é disciplina, isso é o amor de Deus para conosco, igreja. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Isso é disciplina. E a geração, irmão, de hoje, não vou dizer todos, vive esse evangelho de escada rolante. Não, é a cada passo. Vou me aproximando mais perto de ti. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então Deus quer que nós estejamos preparados para outros níveis mais altos. A sua correção é sinal de cuidado e direção, conduzindo-nos ao que realmente importa diante de Deus. A disciplina de Deus. Glória a Deus. Pessoas que alcançam resultados sólidos na fé ou na vida têm a disciplina como companheira constante. Ele não limita, orienta, fortalece e indica o futuro que Deus está construindo em nós. Eu me lembro, irmãos, eu estou com 50 anos. Eu me lembro quando eu tinha meus 14, 15 anos. Você sabe que, pelo menos na época, sempre tem aqueles alunos que são mais dedicados ao estudo, né? Na sala de aula. Eu me lembro quando eu estava na 5ª, 6ª série, tinha um rapazinho que usava um óculos. Ele usava aqueles óculos de fundo de garrafa, aqueles óculos. E esse rapazinho, na classe, era o que mais estudava. Eu me lembro que esse menino, os garotinhos iam jogar bola. Ô, fulano, você não vai jogar? Não, eu vou ficar estudando. E os amiguinhos ficavam rindo dele. Os amiguinhos. Zombava dele. O menino era só lendo. E os amiguinhos saíam. Você não vai? Não, eu vou ler. E os amiguinhos ficavam rindo dele. Coitadinho desse aí. E o tempo se passou. E depois de muitos anos, eu tive aqui em São Paulo. Ali em São Paulo tem uma estação de metrô chamada Praça da Árvore. Estação de metrô. E o tempo se passou e eu estava ali próximo ao metrô Praça da Árvore, próximo ali à estação da Saúde. E eu estava ali no meio daquela multidão e olhei para um moço assim, ele ficou olhando para mim. Um rapaz de óculos, branco, bem branquinho ele. E ele olhou assim e falou assim para mim: eu estou te conhecendo. Ele falou para mim. E eu falei assim: rapaz, eu tenho uma lembrança também pouca de você. Eu não estou bem certo de onde eu te vi. Ele falou assim: não, rapaz, nós estudamos juntos na mesma classe. O tempo se passou. Aí ele falou assim: olha, eu me formei em advocacia, eu sou advogado agora. O meu consultório, ou melhor, a minha sala de advocacia fica bem pertinho aqui da Praça da Árvore, do metrô. Percebe que aquele moço se formou em advocacia. E os amiguinhos dele, que zombavam dele, onde estão os amiguinhos dele? Por quê? Porque aquele moço, ele tinha um objetivo.
Ele já começou a disciplinar-se novo. Louvado seja o nome do Senhor, para alcançar o alvo. Irmãos, se a igreja do Senhor não tiver o alvo de morar com Cristo, é melhor fechar as igrejas. Nós estamos servindo a Deus debaixo da disciplina do Senhor, porque nós temos um alvo: morar no céu. Irmão, é lamentável dizer que tem muita gente que está no meio do rebanho do Senhor, no rebanho do Senhor. Eu falo isso aqui no geral, mas não tem alvo nenhum. Não tem compromisso com nada. E tá por tá. Não tem compromisso. Tem gente, irmão, servindo a Deus, que Deus guarda esse pregador. Ele está servindo a Deus, parece que Jesus não vai voltar, não. Parece que não vai ter a vinda de Jesus, não. Ele está ali por tá. Irmão, a vinda de Jesus é real. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Irmão, é vida eterna ou perdição eterna. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a disciplina revela onde chegaremos, onde queremos chegar. Que a igreja do Senhor, que nós possamos aproveitar as oportunidades, meus irmãos, e deixar ser disciplinado pelo Senhor. Antigamente, quando eu tinha meus 10, 12 anos, antigamente nas igrejas, ainda tem poucas, mas é muito pouca. Quando um crente, ele escorregava, tropeçava, ele passava por uma disciplina, não é? Aí na época, né? Aí o pastor chamava ele, ó, fulano, você vai ficar 3 meses no banco, né? Falava assim, de banco, ó, fulano está de banco, né? Antigamente falava assim, fulano está disciplinado, né? Ó, você vai ficar disciplinado por 6 meses, você vai ficar disciplina. Então você não vai participar de nada, não vai tocar, não vai falar, isso é disciplina. E por que havia essa disciplina? Para aquele crente aprender, né? Então toda disciplina a gente aprende, amadurece, né? Porém, chegou-se à conclusão que a disciplina em colocar um irmão no banco de 3 meses, para alguns, não resolvia nada. Porque a questão não é o irmão ficar no banco 3 meses, é o irmão querer mudar, querer crescer, querer melhorar. Então, muitos casos a gente via que ficava só no banco, sentado, 3 meses. Mas quando voltava, que saía da disciplina, voltava às práticas novamente. Ou seja, o banco não resolve. O que resolve a pessoa querer. Deus falou para Jeremias, diga para esse povo melhorar o caminho dele. Os caminhos deles. Diga para esse povo, ô Jeremias, para eles mudar suas ações. Agora, irmão, cabe a mim querer ou não. E tem gente, irmão, que não quer mudança. Não quer. Ele já decidiu, eu não quero mudança. Irmão, nem Deus pode fazer nada. Eu preciso querer. Por exemplo, quando muitos irmãos aqui, quando foi feito o apelo, não é? Foi feito o apelo, e perguntaram assim, quem quer entregar a vida para Jesus? Você disse, eu quero entregar a vida para Jesus. Outros não. Aqui fala do livre-arbítrio, né? Deus respeita isso aqui, o livre-arbítrio. Posso ouvir amém, meus irmãos? Eu preciso querer. Eu preciso tomar a minha decisão. Eu quero. Quando a pessoa não quer, irmão, é igual lá no Pernambuco, irmãos, fala que é igual aqueles não sei se é burro ou jumento que fica empacado. Ele fica empacado. Lá no Nordeste fala empacado. É aquele burro que fica parado no caminho e ele não sai de jeito nenhum. Você bate nele e fica... Lá fala empacado, não sei aqui como é que fala aqui. Lá fala empacado, é um burro que está no caminho e chega uma hora que ele para, ele não sai do lugar. Como é que chama aqui, irmão? Empacado, pronto. Ele não sai do lugar. Você empurra ele, bate nele, ele não sai. Aí a pessoa fala, fulano, esse burro aí empacou. Está empacado.
É o burro empacado, né? E você pode bater nele, você empurra ele, é como se ele dissesse: daqui eu não saio, né? Então, para ele sair, né? Então, irmãos, é, e se você bater muito nele, irmão, ele dá coisa, irmão. É porque ele tomou a decisão: eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Pode bater em mim que eu não quero sair daqui. Ele tomou a decisão dele. Então, irmãos, tem gente, irmão, que é assim. Ele não quer mudança. Ele não quer. Você pode pegar ele no colo, você pode ajudar ele, você bota ele no ombro, né? Tudo que ele quer, você dá para ele, mas ele não quer mudança, né? Aí essas pessoas impedem você de ajudar outras pessoas que querem mudança. Irmão, vou falar uma coisa aqui para terminar. Você sabia que tem gente que aparece no nosso caminho, mas é o inimigo que coloca ele para você perder tempo com ele ou ela, para que você não alcance pessoas que querem a ajuda de Deus. Aqui entra o discernimento. Você tem que discernir o que está acontecendo. Tem pessoas que você perde muito tempo com ele ou com ela, achando que está ajudando, mas você não está percebendo que aquela pessoa está interrompendo o caminho para que você não ajude outras pessoas que querem a ajuda. Quem entendeu, diga amém. Experiência própria, tá, irmãos? São 50 anos dentro de igreja. E você se desgasta com essas pessoas. E aquela pessoa está dizendo: olha, eu não quero mudança, mas eu quero desgastar ele e desgastar ela no campo espiritual. Então é preciso ter discernimento. Tem gente que não quer ajuda, ele quer desgastar você. Desgastar tanto na área física como na área espiritual. Não quer mudança, mas o crente que está disciplinado, ele tem o discernimento. Espera aí, essa pessoa quer ajuda ou quer me desgastar espiritualmente? Não é? Irmãos, o tempo passa muito rápido. Nós precisamos alcançar muitas pessoas ainda para a pregação da palavra de Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, fiquemos em pé. Agradeço a todos. Agradecer também aos irmãos da internet, né, que acompanharam essa breve palavra. Vai estar lá no YouTube. E os irmãos compartilhem essa pregação. A disciplina de Deus conduz a vida. Deus abençoe os irmãos da internet. Deus abençoe os irmãos da mídia. Hoje está lá nosso irmão Nando, nosso irmão Eliabe. Um bom trabalho. Que Deus recompense os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.